Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Letway teve suas origens no campo de batalha. Os soldados da antiga Myanmar desenvolveram média luta corpo a corpo. Seu objetivo era usá-la sem que ficassem armas enquanto lutam na guerra. Sua história pode ser rastreada até há cerca de 1000 anos, onde o mais antigo registro conhecido da arte foi feito. Esta época em que o Império Pio governava e a versão inicial do Letway foi usada pelos guerreiros do país. Foi particularmente útil para guerras e batalhas contra os guerreiros do país vizinhos. Letway significa boxe birmanês. É um esporte marcante e ele compartilha suas raízes com outras artes marciais do sudeste asiático, como o Muay Boran e Bokator. Mesmo naqueles dias, o Letway era usado para conteúdos e torneios. Os lutadores usam canhoto enrolado nas suas mãos quando competem, da mesma forma que as cordas do Muay Thai. Não havia ringues naquela época, então os tanques de areia serviam como locais de luta. Você deve estar se perguntando, como eram as regras naquela época? Bem, haveria muito poucas regras. Só havia uma maneira dos lutadores vencerem: nocautear o oponente e ser o último homem de pé. Não há nenhum traço claro do primeiro evento. As primeiras partidas costumavam ser parte de festivais budistas e outros eventos públicos, mas o que sabemos é que as primeiras partidas foram muito violentas e sangrentas. Os lutadores lutavam sem nenhum equipamento de proteção ou regras em vigor, o que geralmente causava ferimentos graves e até a morte. No entanto, o esporte não mudou muito desde os seus primeiros dias. Por exemplo, os lutadores ainda competem sem luva ou sem qualquer tipo de caneleira. O Letway viu muitos altos e baixos ao longo da história. Um dos momentos mais sombrios ocorreu durante o domínio britânico na Birmânia, que durou de 1824 a 1948. Em suma, os britânicos proibiram o povo de Myanmar de treinar ou usar o Letway de qualquer forma. Mas o Letway iria recomeçar a renascer das cinzas mais uma vez na década de 1950, graças ao ex-boxeador olímpico Kyar Ba Nien. O esporte entraria em uma nova era. Nos anos seguintes, o Letway deixaria de ser bárbaro e se tornaria uma verdadeira arte marcial. Nien foi quem estabeleceu um novo conjunto de regras e tornou o esporte muito mais seguro. Isso abriu as portas para o esporte realizar muitos eventos, tanto em Myanmar quanto no exterior. Myanmar conquistou a independência do domínio britânico em 1948. Após um golpe militar em 1962, o país deixou de ser o segundo país mais rico do Sudeste Asiático para se tornar um dos países mais pobres do mundo. Entre muitos efeitos negativos, a falência econômica do país impactou o crescimento e a exposição mundial do Letway. Havia pouco incentivo financeiro para o lutador. A popularidade do Muay Thai cresceu exponencialmente, especialmente durante a Era Dourada, de 80 e 90, quando o boom econômico da Tailândia atraiu grande quantidade de talentos. O Letway, por outro lado, permaneceu um esporte de combate obscuro durante grande parte do século XX. Foi apenas na virada do milênio que o Letway deu um grande salto para reconhecimento internacional. Foi quando vários kickboxers dos Estados Unidos desafiaram os praticantes de Letway. Não terminou bem para os americanos, pois cada um deles foi eliminado por nocaute logo no primeiro round. Um segundo intercâmbio internacional foi realizado em 2004. Desta vez, 4 lutadores japoneses apareceram para desafiar lutadores birmaneses. O praticante de MMA, Akitoshi Tamura, fez história como o primeiro estrangeiro a vencer um praticante de Letway. Ele nocauteou Ai Bo-sen com uma joelhada no rosto. O lutador americano de Muay Thai, Cyrus Washington, fez sua estreia no Letway em 2010. Ele é notável por sua trilogia de lutas com o herói de Letway, Tung Tung Min. Entre 2004 e 2015, Washington venceu a primeira com nocaute, antes de perder as duas subsequentes. De todas as incursões estrangeiras em Letway, Dave Leduc saiu e continua a deixar a impressão mais impactante no esporte. Levou muitas décadas para o Letway chamar a atenção do mundo. Em 2001, 3 kickboxers americanos vieram a Myanmar para treinar e testar suas habilidades em Letway. Todos eles foram nocauteados de forma brutal no primeiro round. Um desses lutadores foi Doug Evans, ex-lutador do UFC e do Bellator. Além dos 8 membros usados no Muay Thai, o Letway adiciona mais uma arma brutal e eficaz. É por isso que chama a arte dos 9 membros. Essa arma é a cabeça, pois o Letway permite o uso de cabeçadas nas lutas. A presença de cabeçadas é uma virada de jogo absoluta para as artes marciais.
É por isso que muitos fãs e defensores consideram o Lethwei uma das artes marciais mais eficazes e práticas. Também é extremamente selvagem, com uma técnica de autodefesa eficaz, ou para brigas de rua, ou qualquer outra situação de vida real. Os praticantes de Lethwei batem com os punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, e o uso da cabeçada, que torna uma arma devastadora. Lethwei também apresenta regras de luta menos restritivas e permite técnicas de queda como suplex. Esses movimentos de luta livre, agarramento, podem neutralizar rapidamente o impasse ou a ação do clinch. Lethwei Yai é um ritual de dança pré-luta do Lethwei, assim como o Aikru é para o Muay Thai. Os boxeadores birmaneses às vezes executam como uma dança da vitória. O Lethwei Yai é menos elaborado do que o Aikru. Geralmente consiste em uma série de movimentos rápidos do Lethwei. O Le Kamal é um gesto feito batendo o próprio braço em direção ao oponente. Os lutadores realizam o gesto para desafiar seu oponente com coragem e respeito. Antes de uma luta, ele imita a ação de bater as asas de um galo lutador. Este gesto é feito batendo 3 vezes com a palma da mão direita no orifício em forma de triângulo formado ao dobrar o braço esquerdo. A mão que bate palmas deve ser em formato de xícara, enquanto a mão esquerda deve ser colocada sobre a axila direita. Lethwei está fazendo grandes avanços nos últimos anos e ganhando terreno, mesmo que seja pequeno no momento. O Lethwei, de fato, uma das mais, se não a mais brutal arte de luta do mundo. A grande variedade de técnicas que seus lutadores podem empunhar, tornando mortal o porte de combate e como meio de autodefesa. Com sua crescente proeminência, provavelmente é apenas uma questão de tempo que receba o reconhecimento internacional mais amplo que realmente merece. Se gostou, deixa seu like, compartilha, inscreva-se no canal, ative as notificações e até a próxima.